Hello, Teacher Sammy here. Esse vídeo que você vai assistir agora é uma aula que foi parte de um workshop que eu realizei com várias dicas práticas de estudos para alunos iniciantes, básicos, avançarem mais rápido no inglês. Inclusive, todas essas dicas são válidas para qualquer idioma. Espero muito que esse conteúdo te ajude com o seu inglês. Não esquece de ativar as notificações, o sininho que está por aí, perto desse vídeo, para você nunca perder nenhum conteúdo que for publicado aqui no canal. And now, have a great video. I hope you like it. Já falamos de speaking e agora vamos falar de listening, que é uma outra habilidade que eu sei, né, que a maioria de vocês aí sofrem às vezes para poder desenvolver o listening, principalmente se tratando de nativos, né? Então, entender alguém que fala português falando inglês, geralmente ainda rola, né? Mas quando se trata de um nativo, aí a coisa fica meio complicada. Bom, se o seu nível é básico, como eu imagino que é, né, é natural que você não vai conseguir entender um nativo 100% e talvez nem 50%. Por quê? Porque você precisa ainda exercitar muito essa habilidade de listening e não só isso, né, você aprender uma série de coisas para que você possa finalmente entender, vamos dizer assim, 100%, 80%, 50% que seja. E para a gente falar desse tema de listening, né, antes de eu começar a entrar em algumas dicas, né, a respeito de como você pode melhorar o seu listening, eu queria falar um pouquinho de input e output. Você já ouviu falar dessas palavras? É que elas são bem importantes, né, quando se trata das habilidades de speaking e de listening. Então, vamos lá. Input, basicamente, né, é a forma como as informações entram na gente, digamos assim. Então, a forma que eu obtenho informação, como que eu recebo uma informação? Só tem duas maneiras de eu receber uma informação. Ou eu vou ler, e lendo eu vou conseguir obter informações, eu vou assimilar alguma coisa nova, eu vou aprender algo de novo, ou essa informação vai entrar em mim, digamos, eu vou obter a informação listening, ouvindo, né? Então não tem outra forma. Ou a informação chega através da parte visual, da visão, né? Que no caso lendo ou vendo algo, né? Porque ler não deixa de ser ver, ou ouvindo. E como é que a gente coloca uma informação para fora? Como é que a gente se expressa, que no caso é o output? A gente se expressa falando, que é o speaking, ou escrevendo, né? Se eu não posso falar, então eu vou escrever, eu vou digitar, mas são as duas formas como a gente coloca uma informação para fora, como a gente exterioriza uma informação, tá? Então, input, a forma como nós interiorizamos as informações, as coisas novas que nós aprendemos, e output, a forma como a gente coloca isso tudo para fora. E o que isso tem a ver com listening e speaking? O que acontece é que tem alguns métodos, né? Lembra que lá no começo do workshop eu falei de várias metodologias, falei que existem, né, várias metodologias, eu não me aprofundei, não expliquei sobre metodologias em si, até porque eu precisaria de um outro workshop se eu fosse ensinar para vocês todas as metodologias possíveis, né, para você, todas as abordagens que você poderia aplicar nos seus estudos, né, mas de fato eu falei que existem várias formas, e dentro dessas metodologias todas, existe uma metodologia que ela é basicamente baseada em muito recebimento de input, então você lê muito e você ouve muito antes de você sair falando, antes de você sair escrevendo. Tem muita gente que gosta dessa abordagem e tem gente que já não gosta, que prefere trabalhá-las ao mesmo tempo, sabe? Então eu recebo informação, né? Eu faço exercício de reading, eu faço exercício de listening, mas eu já posso trabalhar também o meu speaking e tentando exteriorizar, né? Colocar para fora essas informações. Ou escrevendo, que é o writing no caso. E por que é importante você entender isso? Se você quer melhorar o seu listening, né, e inclusive você quer obter mais informações, se você quer interiorizar coisas novas em inglês, você precisa realmente ter uma carga muito grande de input, que é através do reading, da leitura e do listening que eu já falei. E no caso do listening, quanto mais você escutar, mais, né, obviamente, você vai começar a treinar o seu ouvido para o inglês, mais o seu ouvido vai se familiarizar com o inglês. No caso, né, quem é básico, eu sempre recomendo você começar com exercícios de áudio, por exemplo, mas dentro do nível básico. Se você
for fazer exercícios de listening, utilizando áudios avançados ou temas muito avançados, como, por exemplo, palestras TED Talk, que é muito legal, é bacana o conteúdo das palestras, mas você vai naturalmente ter dificuldade para entender, normal, porque você ainda não aprendeu muitas coisas, não interiorizou ainda muita coisa para conseguir entender de fato tudo que é falado numa palestra como aquela. Então, quando se trata de listening, para quem está começando os estudos com inglês, é interessante você trabalhar com áudios que você consiga compreender, tá? Que sejam compreensíveis, mas que também te desafiem um pouco. Não pode ser muito fácil, né? Senão você fica sempre na mesma zona de conforto. Mas precisa ser compreensível. As pessoas têm muita dificuldade com o listening e o speaking de modo geral, como eu falei no vídeo anterior, por conta simplesmente de falta de prática, lack of practice. Falta de prática. O que acontece é que nas escolas tradicionais, se você estuda em grupo, por exemplo, já estudou, você vai entender o que eu estou dizendo. Nas escolas tradicionais, você tem uma quantidade de alunos grande, relativamente grande, ainda que seja um grupo pequeno para uma escola, vamos falar assim, vai para uma escola tradicional, geralmente tem 10 alunos, tem escola que tem 8 alunos ou 6 alunos, ainda assim é um grupo grande, porque o professor, ele precisa se dividir, né, dar atenção dele, conseguir prestar atenção em 6 alunos, e isso é muito difícil, ainda que sejam 6 alunos, imagina com 10, com 15 alunos, e ainda que a aula seja uma aula, por exemplo, de 2 horas, né, com uma duração mais longa, mesmo assim, não dá tempo, né, do professor exigir dos alunos tudo que ele tem que exigir em termos práticos, né, então no caso do speaking, colocar todos esses alunos para falar, né, estimular a fala de cada aluno, corrigir devidamente, e a mesma coisa com o listening. Então, geralmente, o listening ele é trabalhado de uma forma muito superficial, né, você escuta uma vez o áudio, 2 ou 3, e aí você preenche as lacunas, né, aqueles exercícios de preencher a lacuna, ou então é um exercício de verdadeiro ou falso, e não tem nada de errado com esses exercícios, eu não estou dizendo que esses exercícios não são bons, não é isso. O que eu quero dizer é que essa quantidade baixa, né, essa quantidade mínima de exercício de listening não vai levar o seu listening para um patamar melhor, não vai fazer com que você aprimore o seu listening. Se você quer melhorar a sua capacidade de compreensão, você precisa estar mais exposto a isso. Então você precisa, no mínimo aí, para você ter bons resultados, você ouvir um áudio, né, ou uma música, qualquer coisa que estimule o seu ouvido para o inglês, uma vez por dia. Se não der uma vez por dia, 3 vezes por dia, mas não... Desculpa, falei errado, né? Uma vez por dia, se não der 3 vezes, não. Se não der uma vez por dia, 3 vezes por semana, por exemplo. E se não der 3 vezes por semana, enfim, 2, mas uma vez só, ali no momento da aula, acaba sendo muito pouco. Uma outra coisa que você pode fazer, que eu recomendo para todos os alunos e eu vejo que funciona muito bem, antes de você trocar de áudio, antes de você pegar um novo listening exercise para você fazer ou uma nova música, você fica um tempo na mesma música, você fica um tempo no mesmo áudio, você fica um tempo no mesmo trecho daquela cena do seriado, você fica um tempo no mesmo trecho do filme. Se você selecionou filmes, por exemplo, porque você acha isso legal, né, aprender, trabalhar o listening com filmes, tudo bem, mas você pega ali aqueles 10 segundos, aqueles 20 segundos e você fica várias e várias vezes repetindo em cima daquele mesmo bloco antes de você pegar outros trechos para você trabalhar. Isso acaba sendo mais eficaz porque, às vezes, você começou a fazer um exercício de listening e você nem entendeu ainda, você não levou o seu ouvido no limite dele, né, e você já quer passar para outro. Às vezes você nem interiorizou ainda o vocabulário, né, porque a proposta do listening não é só você treinar o seu ouvido, mas você também receber input, você receber informação nova, vocabulário novo, frases novas. Então, às vezes você nem memorizou isso ainda, nem interiorizou, né, e já tá vendo outras coisas. Então, de novo, a gente cai naquela questão de que é melhor você selecionar menos exercícios, eu digo de música, de áudio, né, ou escrita, ou o que quer que seja, mas menos quantidade, mas com mais intensidade, né, ter um tempo de estudo de mais qualidade. Então, em vez de eu pegar 10 áudios, né, e sair querendo fazer um atrás do outro, sem assimilar nada de nenhum, não vai adiantar, não vai ser algo eficaz. Agora, claro que se você puder unir as duas coisas, intensidade e frequência, né, e quantidade, melhor ainda, e foi uma das coisas que eu já falei para vocês. É importante que você tenha em mente também o seguinte, para poder destampar o seu ouvido, né? Você já deve ter escutado falar, ou já deve ter
enfim, conhecido alguém que fez intercâmbio e que possivelmente falou, então, o intercâmbio foi muito legal porque me ajudou a destravar, eu consegui me sentir mais à vontade, ou enfim, me arrisquei mais para falar e o meu listening melhorou muito. O que acontece quando você faz um intercâmbio? Eu quero te mostrar que você pode, claro, fazer um intercâmbio, mas você também pode aplicar isso aqui, né, estando no Brasil, na sua casa, estudando, você pode aplicar essas mesmas coisas, você pode fazer coisas para tentar chegar nesses resultados, né, no caso, de estampar o ouvido. No caso, quando você viaja, né, para o intercâmbio, você faz, né, o tempo todo, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, você faz um esforço, 24 horas, 24 não, né, porque algumas horas você vai estar dormindo, mas vamos imaginar que você vai passar 8 horas na rua passeando. Você vai fazer um esforço, né, o tempo todo para entender o que nativos estão falando. E ainda que você não entenda tudo, ou que você entenda 50%, você vai fazer esse esforço, você vai levar o seu ouvido no máximo que ele consegue, no limite, dá até dor de cabeça. Eu falo para os alunos que quando o aluno sente dor de cabeça para fazer um exercício de listening, é porque está sendo eficaz, é porque vai dar resultado. Porque é assim mesmo, você precisa se esforçar, não tem que fazer uma coisa superficial, né? Se você fizer algo mais superficial, talvez não seja tão eficaz. Então, em relação ao listening, procure levar o seu listening no limite. Vou te dar um exemplo do que você pode fazer para que esse exercício exija mais o seu ouvido e não seja algo tão superficial. Ao invés de você, logo de cara, escutar a música e já pegar a letra para você acompanhar, primeiro, escuta essa música, isso independente do seu nível, mesmo que você seja básico. Mas, Sam, eu vou fazer isso, não vou entender nada. Não tem problema, porque agora o objetivo é forçar o seu ouvido, forçar ele a entender algumas coisas. Se você é básico, você vai ouvir essa música e você vai procurar identificar 10 frases. Então você seleciona uma música que você gosta, que você não saiba a letra, né, para ser mais interessante o exercício, e aí você vai ouvir várias e várias vezes e você vai colocar essa meta. Eu vou ouvir essa música e eu vou tentar entender 10 frases pelo menos. Se não der para ser 10 frases, então 10 palavras, né, que você consiga. Quando eu falo entender, 10 palavras que você escute e que você fala, eu sei que palavra é essa, e aí você anota, tá? Se você já tem um nível de listening um pouquinho melhor, então você pode falar, bom, eu vou fazer esse exercício de música, mas eu tenho que tentar entender 20 frases dessa música, 20 bloquinhos, né, 20 trechos dessa música, ou então metade da música, e assim, né, de acordo com o seu nível de compreensão. Depois que você fizer isso, depois que você ouviu incansavelmente, que você levou o seu ouvido no limite e deu até dor de cabeça, porque é cansativo, né? Mas se é cansativo, lembra disso, é porque tá dando resultado. Aí sim você vai pegar a transcrição, no caso a letra de música, e vai conferir com as suas anotações para ver se de fato você conseguiu entender, né, as 10 frases, ou as 10 palavras, ou o que você tinha estabelecido que você ia tentar entender naquela música. E você pode fazer isso com pequenas cenas de filme, com cenas de seriado, você pode fazer isso com esses exercícios de áudio com transcrição, que eu até citei no exercício anterior, tá? Então, o que é importante você ter em mente é leve o seu ouvido no limite, tire o seu ouvido da zona de conforto. E isso é uma coisa que você pode e deve fazer desde o básico. Porque se você fizer isso desde o básico, lá na frente você vai ter muito mais facilidade para entender o nativo. Eu gosto muito de falar para os alunos básicos o seguinte, quando você é básico, eu sei que você está aprendendo muita coisa nova, mas você está tendo a chance de inclusive aprender o som que os nativos reproduzem, né? Então, o legal de você fazer isso com música e com filmes, vídeo do YouTube, eu não sei se tem alguém que você gosta, assim, de acompanhar, né, algum influenciador, algum artista famoso, algum esportista, mas você pode pegar entrevistas, né, no YouTube, por exemplo, para poder assistir trechos disso. Enfim, o legal de você fazer isso com o som de nativos é que você já vai, desde o básico, começar a educar o seu ouvido para entender nativos. Seria mais ou menos assim, você estava assistindo uma entrevista e aí você percebeu, né, que aquele artista que você gosta, ele falou assim, I don't like vegetables, eu não gosto de vegetais, ou então, eu não gosto de tomate, I don't like tomatoes. E aí você escutou isso e você percebeu que ele não falou I don't like tomatoes, I don't. Ah, sabe, mas tem a questão do inglês britânico, inglês australiano e tudo mais. Tô dando um exemplo, tá? No caso,
American accent, American English, tá? Então, geralmente, os nativos americanos, eles puxam o som no caso, né, don't, é a letra D, mas muitas vezes, quando eles falam isso corrido, isso soa como um R, né? E aí fica assim, ó, I don't like it, I don't know. E fica assim o som, né? Então, no caso, você ouviria algo como I don't like tomatoes. E isso vai fazer com que o seu ouvido já comece a acostumar com esse som. Lá na frente, você vai conseguir ter mais facilidade, sem dúvida, para entender um nativo falando. Isso explica, inclusive, porque muitas pessoas estudam inglês por muito tempo, né, e até falam relativamente bem, mas elas falam assim, então, eu consigo me comunicar bem, consigo entender tudo, mas quando é um nativo, aí eu já não consigo entender 100%, entendo 80%, entendo 70%, por conta disso, porque o ouvido não foi acostumado com os sons dos nativos. Então encare isso como uma vantagem para você que está no básico e que pode já começar a trabalhar a partir de agora o seu ouvido pensando nisso tudo. E chegamos ao fim desse workshop. Como eu já falei em todos os vídeos, eu falo de novo, deixa os seus comentários aqui para mim e espero muito que eu tenha te ajudado, né, de alguma forma. Eu queria muito finalizar esse workshop falando só mais uma coisa que eu acho bastante importante e que talvez você se identifique. A maioria dos alunos sentem muita insegurança e talvez até um certo medo, né, de falar inglês. Eu digo falar, né, dá aquela sensação ruim, a mão soa, por exemplo, né. Tem aluno que fala assim, teacher, tem um gringo lá no trabalho, né, que de repente trabalha numa empresa multinacional, e aí o aluno fala, tem esse gringo lá no trabalho, que quando ele me fala oi, eu só falo hi, how are you, e saio correndo. E tem aluno que faz isso e já tem até um bom nível de inglês, consegue se comunicar, mas sente essa agonia, né, esse mal-estar, a mão soa, na possibilidade de ter que conversar ali em inglês, e principalmente se for com um nativo. E eu acredito que isso acontece porque a gente se sente avaliado, né, ainda mais no ambiente profissional. Você tem outras pessoas que trabalham com você e de repente tem pessoas que falam bem inglês e aí você fica naquilo, né, ai, vão me ouvir falando inglês, vão falar da minha pronúncia e tudo mais. No final das contas, né, se a gente analisar bem, é aquele eterno problema de qualquer ser humano, né? A gente se preocupa demais com o que os outros vão pensar, né? Então, eu sei que na hora de colocar em prática isso que eu vou falar, eu sei que não é fácil, mas procura pensar dessa forma, né? Você sabe a importância que tem para você se desenvolver no inglês, você conseguir falar e você praticar a sua fala, se arriscar, né? Então, eu vou te dar uma dica que eu achei muito legal. Vou voltar de novo lá no ponto dos poliglotas, né? É o seguinte, uma grande diferença, né, da maioria das pessoas que aprendem inglês e os poliglotas é que os poliglotas, eles se arriscam, mas eles se arriscam e eles gostam de se arriscar, porque para eles, né, se arriscar é algo bom. Tentar falar inglês com alguém, mesmo que ele erre 200 vezes, várias palavras, não tem problema. Para eles eles encaram isso numa boa e de forma positiva, porque eles sabem que é através desses erros que eles vão melhorar, que eles vão evoluir e que eles vão conseguir chegar no objetivo que eles querem alcançar. Então, eu achei isso muito legal, porque, de novo, né, uma pequena mudança de mindset, de pensamento, né, de ponto de vista, que pode mudar a forma como você lida com essa situação da insegurança de falar inglês, né? Então, se você se deparar com essa situação de ter que se arriscar, né, às vezes você já consegue falar um pouco, né, mas tem todo esse receio, esse julgamento aí, né, das pessoas e o julgamento que você faz em cima de você mesmo. Lembre-se que tentar falar com outras pessoas, se arriscar a falar inglês, faz parte do processo de aprender uma língua. E procure encarar isso de forma positiva, porque isso é que vai te ajudar a evoluir, é isso que vai te ajudar a destravar, né? Então, pense dessa forma. E não só isso, também uma outra dica que eu posso te dar é lembre daquele objetivo, daquele desejo que você tem de aprender a língua, do que te impulsionou a começar a estudar inglês, né? Qual é a grande razão de você estar aprendendo inglês? É o seu motivo inabalável. Lembra dele toda vez que você estiver nessa situação de desconforto, insegurança, e aí, sabe o que você faz? Você vai e se arrisca com insegurança mesmo. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, vai com medo mesmo. Então,
com medo ou sem medo? Vai, só vai. E deixa a coisa acontecer, faz a sua parte. Eu quero encerrar esse workshop com uma frase que eu achei muito legal, tá? E eu vou compartilhar ela com você. Vou ler essa frase porque eu não sei ela de cor, eu não sei ela by heart in English significa de cor. A frase é o seguinte: The best time to start learning a language was when you were a kid. The second best time is today. Let's translate it. Vamos traduzir. O melhor momento para começar a aprender uma língua era quando você era criança, ou foi quando você era criança. O segundo melhor momento é hoje. It's today. Boa sorte com seus estudos. Então é isso. Não deixe de me acompanhar, hein, nas redes sociais. Eu acho que você já me acompanha, mas se você não acompanha, tem o meu Instagram, meu Facebook, minha lista de transmissão do WhatsApp, o Messenger. Espero muito manter contato com você. Let's keep in touch. E até para você ficar sempre sabendo de futuros workshops. Eu tentei, espremer aqui nesses vídeos todos parte aí do meu conhecimento de coisas que eu tenho validado a cada dia, mas tem muita coisa mais que eu posso compartilhar com vocês e eu espero conseguir fazer muitos outros workshops, lives, palestras e você precisa, se manter informado de tudo isso. Lembrando que esse vídeo é um trecho de uma aula que foi parte de um workshop para alunos iniciantes e básicos que eu realizei e se você gostou, você pode assistir todos os outros vídeos que foram parte desse workshop aqui no canal. Você me encontra nas redes sociais, Facebook, Instagram, canal do Telegram, WhatsApp e agora você também encontra esse conteúdo disponível no podcast Meta Inglês by Teacher Sammy, nos principais aplicativos de podcast. Deixe o seu like e o seu comentário. See you on the next videos. Thank you very much.